em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 416. Eu sou Rafael Arinelli e respira fundo, pega na nossa mão e vem. Eu sou Marina Rodrigues e nunca foi tão fácil tirar o doce da boca do audiovisual brasileiro. Nossa, nunca foi tão fácil. Eu sou Daniel Cury e eu não vejo a hora de entrar vacinado no cinema e pagar um streaming que eu sei que vai ter bastante produção nacional. Oh. Vai demorar bastante tempo as duas coisas, né? Exatamente. Pois é. Torcer pra que seja na nossa geração, né, Dani? Ainda. Muito bem, meus amigos, estamos aqui hoje reunidos no podcast Cinemação 416 para bater um papo necessário. Chegou a hora da gente dar aquela atualizada na situação do audiovisual brasileiro, da gente falar sobre várias coisas aqui, né? Hoje o que não vai faltar é assunto, né? E dessas bagunças aí de estúdio, comprando estúdio, que juntou estúdio com plataforma. Pois é. Tá todo mundo meio confuso, então dá pra gente tentar passar por isso também, né? Assim. Exatamente. E ainda tem regulamentação, essa coisa, né, de compra e venda de estúdio, streaming, tem muita coisa pra gente falar aqui. A gente precisa colocar esse papo em dia e a gente não podia fazer isso sem a nossa querida Marina Rodrigues, que está aqui com a gente hoje para bater esse papo. Quem não conhece o trabalho da Marina deveria conhecer, porque é um trabalho incrível. E Maia, eu queria que você falasse um pouco, né? Se apresentasse para os ouvintes que ainda não te conhecem. Quem é Marina? Como ela veio parar aqui? Pois é, meu nome é Marina, eu sou produtora executiva e desde 2019 eu escrevo num pequeno blog chamado Simplificando Cinema sobre questões que tangem a produção executiva do audiovisual. Eu comecei muito focada na questão do Brasil, porque na época estava me incomodando muito as coisas que estavam saindo do governo Bolsonaro e as fake news que estavam sendo dizimadas aí pela internet afora sobre isso. E aí eu resolvi tentar ser uma fonte de informação confiável para quem gosta de cinema, para quem gosta de se informar sobre isso, sobre as questões que a gente estava passando. E aí deu certo. Algumas pessoas gostaram e eu acabei começando a falar de vários outros países em conjunto. E atualmente assino uma coluna chamada Simplificando Cinema também dentro do Cinemação. Então é sempre bom estar aqui de novo batendo esse papo. Eu uso o seu Twitter como uma enciclopédia. Eu tenho dúvida, eu vou correndo no seu Twitter lá, faço busca por palavras. Será que ela já falou da Ancine? Será que ela falou? E tal, eu fico procurando. Que eu acho incrível, realmente. Então fica já essa dica, né, pra quem não conhece, acompanhe o trabalho da Marina, que é um trabalho sensacional, de alta qualidade. E também acho que vale ressaltar que aqui no Cinemação a gente tem outros episódios que são relativamente recentes, né, e que ajudam também a posicionar o audiovisual brasileiro e que servem de uma certa forma de complemento aqui para esse podcast. Então a gente tem o episódio 384, Cinema em 2020, Situação e Perspectiva. Temos o episódio 355, que era Cinema Brasileiro na UTI, e o episódio 309, que é a Lei Rouanet e a produção audiovisual. Um episódio que explica direitinho o que é a Lei Rouanet, o que é a produção audiovisual, quais são as fontes ali, né, que cada setor bebe e tudo mais, e por aí vai. Então vamos bater esse papo aqui, um papo longo, mas vai ser um papo muito bom aqui, mas logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão.
Hoje é um papo importante aqui que a gente vai ter, né? Afinal de contas, a gente precisa dar aquele panorama geral, porque a gente tá tanto tempo sem ir pro cinema, e aí a gente fica em casa só assistindo ali e tal, esquece que existe toda uma indústria de produção e tal, que tá aí fora sofrendo, né, Dan? Você lembra disso de vez em quando? Eu lembro, mas realmente é importante, e é importante também a gente se situar, né? Porque quando a gente fica só como consumidor, assim como qualquer coisa, né? Assim, qualquer coisa que você compra, você não pode ser só um consumidor passivo, né? Você precisa entender que o que você compra faz parte de todo um conjunto de produção que é muito além daquilo, né? Sim. Do produto final. Então, acho importante que a gente que paga streaming, paga cinema, ou quer voltar a pagar o cinema, né? Paga essas coisas, consome tudo isso, a gente precisa entender a situação em que tudo isso tá e a importância de valorizar o cinema nacional e tudo mais, né? Então, assim, hoje é para dar aquela respirada e olhar para fazer um panorama geral, né? Do Brasil, do mundo. Exato, e até entender como que você pode ajudar, né? De alguma maneira. Se você tá aí, às vezes é importante que você pressione, né? Aquele deputado que você ajudou a eleger, que você ajude, de repente, divulgando, né? Como é que tá a situação, falando, né? Com as pessoas que estão ali produzindo e tal. Enfim, tem muita coisa para ser feita. E ser um consumidor crítico que não fica só babando o ovo, como se a Disney Plus, a Netflix, a sei lá quem, a HBO Max fossem deuses maravilhosos que estão vindo aqui para trazer um bel prazer para sua vida. Não é bem assim. Não tem problema você ser assinante, obviamente, mas não custa ser um consumidor crítico. Exatamente. E você pode, inclusive, ser crítico conosco, sabe como? Mandando um e-mail pra gente. Não gostou de alguma coisa que a gente falou? Gostou? Quer dar sugestão de pauta? Quer falar de alguém que a gente pode trazer aqui pra entrevistar? Enfim, tem muita coisa aqui que a gente pode fazer. É só você mandar seu e-mail para contato@cinemação.com. Você vai ter contato direto aqui comigo e com o Dani. A gente recebe esse e-mail, já separa ele aqui, responde você lá. E também, outra forma, né, de você também ter esse contato com a gente é acessando o nosso site, o cinemação.com. Lá não tem só eu e o Dani escrevendo, tem uma galera que continua escrevendo textos muito bons. Tem um que saiu recentemente sobre Mortal Kombat, que foi o Cauê que escreveu, o Cauê que esteve aqui recentemente, e cara, o texto dele tá incrível. Tem também lá uma matéria que o Dani colocou, né, um artiguinho lá também, mais curto, falando sobre a Cinemateca. Tem podcast novo, né, do Geração M, que é o nosso podcast irmão aqui do podcast Cinemação, comandado pelo Henrique Risato e pelo Xaxim. Inclusive, o último episódio tem comunicado importante do Geração M. Se você não ouviu, vai lá ouvir, porque tem coisa importante lá que eles estão anunciando, hein? Então, vou deixar esse suspense aí para você ir lá ouvir. E é isso aí. Então, tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa pra você ouvir, e entrando em contato com a gente, fica mais fácil, né, pra gente saber como é que tá aqui o termômetro, né, do que a gente tá trazendo pra vocês consumirem. Vale a pena também ressaltar que o podcast Cinemação está nas principais plataformas, né, de podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, estamos também no YouTube, e por lá você pode seguir a gente, pode classificar a gente. É sempre importante essa interação com o podcast que você gosta, porque isso ajuda com que esse podcast chegue a mais pessoas, né? O algoritmo vai entendendo que você tá ali, tá interagindo com aquele podcast, tá curtindo, tá seguindo, tá consumindo, fez o download e tal, ele vai falando, pô, esse podcast aqui é importante, ó, preciso indicar ele para outras pessoas, e é isso que ele faz. Então vai lá, siga a gente, acompanhe a gente e visite a gente lá no cinemação.com. E se você gosta da gente de verdade mesmo, você vai querer ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. E para isso é muito fácil. Você vai lá no cinemação.com/contribua ou clica no botão contribua, né, que tem na home do Cinemação. Tem várias plataformas para você escolher. Você escolhe a que for melhor para você, escolhe o valor que couber no seu bolso, que você acha que a gente merece, e você vai contribuir mensalmente para o Cinemação. Fazendo isso, você vai ganhar presente exclusivo da gente todo ano e vai participar do nosso grupo lá do Zap, para trocar umas ideias, para mandar um oi, para sugerir coisa, para, sei lá, falar o que você quiser falar. Tá todo mundo sempre aberto por lá. Então vai lá, cinemação.com/contribua. Colabore para esse podcast ser cada vez melhor.
E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, tivemos um podcast muito legal, o último podcast 415, quando a gente falou sobre Army of the Dead, invasão em Los Angeles, e esteve aqui eu, o Dani, o Cauê, e aí a gente recebe, né, um comentário muito legal do Alexandre Rodrigues Assunção para ajudar a complementar ainda mais o podcast. O que ele trouxe pra gente aí, Dan? Ele trouxe um super comentário que fala assim, ó: Cinemação, o podcast que traz à vida as melhores discussões. Inicialmente, parabéns pelo podcast. É inacreditável um filme do Zack Snyder, principalmente este último, render um podcast tão bom. Cauê é uma enciclopédia de referências culturais e pop. Seus argumentos são ricos e bem fundamentados. E sim, todo audiovisual merece debate. Sobre o filme autoral do cineasta visionário, carnavalesco e pornográfico, essa foi sensacional. Posso repetir com tranquilidade o que comentei sobre o Snyder Cut aqui. Gosto de filmes autorais, dão uma experiência interessante, ruins ou não. Proporcionam também excelentes discussões. No caso de Snyder, concordo com vocês, os personagens são erráticos, vivem em uma espécie de sonho perturbado, é isso que a história parece, em que nada faz muito sentido ou conduz a algum tipo de conclusão. Roteiro fraco, premissas em excesso que não levam a lugar nenhum, uma masculinidade caricata total dos personagens, inclusive das mulheres, e os zumbis que parecem saídos de um videogame apenas para serem alvejados, mutilados, agredidos e estripados quando convém. Concordo com o Rafael quando ele diz que boas imagens não sustentam um filme. Se Snyder tem um público cativo, como bem comentado pelo Cauê, boa sorte para ele. Seu destino no streaming será melhor que no cinema. Ou não. Finalmente, quem é o zumbi? É um monstro? Nos filmes do Romero, eram uma espécie de termômetro social que retratavam os defeitos e maneirismos políticos e sociais da época em que o filme era feito. Snyder não conseguiu apresentar uma definição destes seres neste filme. Seriam os zumbis atuais, os seres brutais que agridem nas redes sociais com o seu ódio bipolar e elegem bestas políticas para caricaturas de governo? Ignorantes que não ouvem ninguém e acham que tem razão? O zumbi verdadeiro é mais que um alienado, é um produto do sistema que perdeu sua individualidade e autocrítica, usado e depois descartado quando não interessa mais. Snyder teve uma ótima oportunidade que não soube aproveitar. E como disse o Daniel, há pessoas que apreciam suas tolices com muita seriedade. PS, sobre as cenas de ação, a do tigre retaliando um dos vilões da história me fez lembrar remotamente das criaturas do Ray Harryhausen, tirando o gore, é claro. Foi uma cena interessante no meio de tantas esquecíveis, como vocês disseram. Baita comentário do Alexandre. E é isso, muito. Deu uma resumidona no podcast, conseguiu apresentar uns posicionamentos super legais e ainda discutiu o que é um zumbi, que é uma coisa muito importante de se discutir. Antes de entrar propriamente na parte dos streamings, né, que é uma parte também complexa, eu acho que a gente precisa passar por esse momento importante, né, que é justamente situar em como está o cinema nacional. Como todos sabem, né, estamos aqui nesse ano de 2021 e quando a gente passou pelo ano de 2020, que foi um ano tomado pela pandemia, e esse ano de 2020 ele vai persistindo, né, com esses altos níveis, né, de contágio e tudo mais, super alto, super complexo e tal, até hoje. E aí a gente tem uma CPI instaurada para investigar quem foram os responsáveis ou quem foi o responsável, né? Uhum. Então tá acontecendo isso por enquanto, e aí ficou aquela grande questão que era justamente
o que aconteceu com o audiovisual brasileiro, né? O cinema brasileiro que tinha grandes perspectivas, a gente chegou a falar sobre o cinema brasileiro justamente quando começou o governo Bolsonaro e tudo mais. Só para dar um parecer geral, não vou entrar muito aqui em detalhes, mas o que se sabe, o que foi divulgado inclusive pelo governo federal e pela OCA, né, o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, que tem um site ali que ele é atualizado semanalmente e tal, é que a gente percebe que o caos está instaurado no nosso mercado e que a situação é muito complicada. Então, assim, para vocês terem uma ideia, pensando aqui em números, né, do ano de 2020 e do ano de 2021, então se a gente comparar esses 2 anos até o momento, a gente já percebe que o buraco foi muito embaixo, porque vamos lembrar que o coronavírus chega muito forte no país em março de 2020. Então a gente vinha, sabe, de uns números legais ali e tal. Quando chega em março de 2020, ali tem uma queda acentuada para baixo. Em termos de renda, a gente teve um tombo na casa dos 89%. Em termos de público, é a mesma coisa, 89%. E aí fica aquela pergunta: como que o mercado consegue sobreviver com uma queda de 89%? Assim, para mim é um troço inconcebível. Nenhum mercado sobrevive com uma queda dessa, sabe? É muito discrepante de uma hora para outra, né, praticamente. Então, uma situação tipo super complicada que já mostrava, né, sinais de complexidade. E aí a gente tem que lembrar que a gente ainda tem uma Agência Nacional do Cinema, Ancine, que também está passando por vários problemas, né? Então, recentemente, né, agora no dia 30 de abril de 2021, foram publicados no Diário Oficial os nomes dos indicados ao cargo de diretores da Ancine. Para quem não lembra, o Bolsonaro tinha feito uma primeira indicação, que era o Edilásio Barra, que é conhecido como Tutuca. O Bolsonaro retirou essa indicação e agora ele acabou fazendo outra indicação. Mas esse Tutuca, ele era aquele típico bolsonarista, né? Pastor, conservador, vivia fazendo divulgação de fake news contra a Manuela Dávila, contra o Jean Willis e tal. Então é típico bolsonarista. O que aconteceu? Esse cara não vai mais assumir a Ancine, não vai entrar no quadro diretivo da Ancine, e aí o Bolsonaro acabou nomeando agora o Mauro Gonçalves de Souza, que é ligado à deputada federal do MDB, a Soraya Santos. Então aqui a gente está falando de uma indicação política, né? Uma indicação voltada para o centrão. E isso era uma coisa que, inclusive, nos podcasts passados a gente até falava, que a Ancine, os cargos diretivos ali da Ancine poderiam ser usados justamente para isso, né? Para ele fazer uma manobra ali e tal e agradar esses deputados. E o Mauro, ele chega para assumir agora esse lugar na diretoria e aí ele vai assumir, né, como presidente ali da Ancine. E aí o Alex Braga, que hoje é o interino da presidência da Ancine, vale lembrar que ele é interino desde 2019, quando o Christian de Castro saiu, ele vai voltar, né, vai sair e tal, vai voltar ao cargo da diretoria e tal. Então quem deve assumir agora nos próximos meses aí deve ser o Mauro Gonçalves de Souza. Agora, quem é Mauro Gonçalves de Souza? É um advogado, foi assessor parlamentar na Alerj, ele trabalhava, né, no caso, no gabinete do Felipe Boubel, que é um político ligado, né, ao PSL, e é um político daqueles também bem bolsonaristas, que gosta de clamar e dizer que é um cara armamentista, anti-esquerda e tal. Então o Mauro, ele trabalhava como assessor do Felipe, que é do PSL. O Mauro, no seu currículo, não tem nenhuma experiência no setor audiovisual. Nada, zero. Aliás, ele estava trabalhando na Superintendência de Registro e lá, segundo alguns produtores que tiveram contato com ele, foi dito que ele só criou obstáculos, era muito complicado trabalhar com ele, os obstáculos que ele criou sempre relacionados ali à classificação do gênero, dos filmes, de série, emissão de certificados e tal, um cara, sabe, meio complicado. E é esse cara que deve ser o novo presidente da Ancine. Só notícia boa, né, gente? Até agora. E assim, acho que é importante entender isso, né? Tipo, é um processo realmente de desmonte, né? Que vai
carcomendo, né, por dentro as coisas. Porque eu acho que o grande problema hoje, com certeza a Marina sabe falar muito melhor que eu, mas o grande problema tá na questão do FSA, né? Tipo, é uma série de burocracia que tem, né, tem um rombo no fundo setorial audiovisual, que é o que fomenta, né, a indústria do cinema, fomenta a produção audiovisual toda, né, no Brasil, e que eu tava lendo sobre isso e eu falei, tudo bem, é super complexo, não é fácil de resolver, tem várias questões, mas quando você tem vontade política, você resolve, né? Você anda com isso, né? Tanto que, né, o Brasil, a gente tá vendo nesse exato momento que a gente grava o podcast, o Brasil resolveu sediar a Copa América e tudo se resolveu em 5 minutos, tipo, e-mail respondido, tudo acertado, o estádio combinado, tudo muito bonito. Então, quando tem interesse, você resolve as coisas, dá um jeito, né, dá seus pulos. Quando as coisas demoram muito para resolver, é porque, além da questão complexa, que de fato é, e, né, ninguém tá dizendo que é um passe de mágica, você tem uma total falta de vontade política e um objetivo justamente de desmonte, né, por uma série de questões, e aí entra essas coisas na cabeça dessas pessoas, eles não estão pensando nos empregos, na indústria, no soft power que você tem num país, quando você tem uma produção audiovisual pujante, eles estão pensando, na cabeça deles, é um monte de comunista ganhando dinheiro sem trabalhar, sendo que só uma pessoa muito retardada para achar que um trabalhador do audiovisual não trabalha, porque o que mais faz é trabalhar, tipo, o trabalho é absurdo para você fazer qualquer filme, série, qualquer coisa, né? Então acho que é importante entender por esse caminho também, né? É aí que tá a jogada, né, desse governo que visa destruições. É isso, é ir impedindo coisas e deixando todo mundo estrangulado, né? A questão do Mauro, ela é mais substitutiva, né? Porque, na verdade, quem ia entrar no lugar depois do final do mandato do Alex Braga era a Luana Rufino, mas ela pediu licença da agência e aí ficou só ele mesmo para entrar. O que foi muito bom para o governo, porque é um cara que é muito alinhado às pautas do Bolsonaro, etc e tal. Mas ele ser sabatinado para vir a ocupar um cargo na diretoria, isso não pode acontecer seguindo a lei das agências, porque elas exigem que você tenha pelo menos 10 anos de experiência no setor para você poder concorrer a um cargo na diretoria colegiada de uma agência reguladora. Então foi por isso também que o nome do Tutuca caiu, né? Porque o Senado não ia aprovar isso de maneira nenhuma, assim. Vai contra uma legislação que precisa ser cumprida à risca e o Brasil, felizmente, cumpre isso muito bem. Mas é muito doloso pra gente, porque a gente vai ter essa figura aí até outubro, ou pelo menos até o Senado decidir sabatinar o nome do Vinícius Clay, que entrou para ser um substituto do Alex Braga. Mas enquanto ele não é sabatinado, então nada ele pode fazer. Ele só tá ali como diretor substituto também e vai ter que agir como ele pode. Mas aí, enquanto o Senado não sabatinar o nome dele, a gente fica com o Mancini tomada por um cara que, como você bem falou, tá ali para atrapalhar a vida do produtor, que já tá muito atrapalhada há mais de 2 anos já, que a gente tem tentado uma luta sem sucesso na Ancine e cada vez mais com menos comunicação. O que dificulta também é que a gente não tem uma diretoria completa formada. Então, algumas decisões acabam não saindo por conta disso, porque a gente precisa ter um corpo diretor maior para poder decidir as coisas. E com isso o tempo vai passando, né? Porque é uma estratégia do Bolsonaro, já que ele viu que ele não vai poder nem privatizar a Ancine e nem acabar com ela, porque ela não reage com decreto nenhum presidencial. Então o jeito que ele tem para não socorrer o setor é simplesmente nomeando pessoas que ele sabe que não vão fazer nada, que estão ali alinhadas com o discurso dele, que são ali um fantoche, que nem o Mário Frias é como secretário de Cultura. Exato. Não faz nada e dissemina fake news na internet, que é pior ainda. Então, para o governo é melhor não ter uma pessoa ali como figura
figurante, assim, a gente tá aqui com o secretário, a gente tá aqui com o diretor-presidente, o que vocês querem mais? E esse ano, segundo a Ancine, foram firmados 214 contratos do fundo, e o Alex Braga, que tá de saída, né, ele vai apresentar esses dados ao comitê gestor do fundo setorial do audiovisual. E ele vai fazer essa apresentação, esses dados, eles devem ser apresentados também ao Ministério Público, porque em 2020, a partir de denúncias de produtores, foi aberto um processo acusando os diretores ali de omissão e improbidade administrativa, né, por eles terem paralisado o fomento e sufocado o setor. Então, assim, o cenário da Ancine é um cenário catastrófico. E quando a gente fala de desmonte, eu acho que até vale fazer um parênteses aqui, se você puder contar essa história pra gente rapidamente, do artigo que você soltou, né, sobre a Cinemateca, né? Porque eu acho que ela é um símbolo desse desmonte que tá acontecendo, né? Eu fiz um artigo bem breve, mais pra posicionar, até porque a notícia é bem, digamos assim, é muito triste e porém bem rápida, né? Foi verificado, foi noticiado no UOL até, que cerca de 1.000 filmes já podem ter sido perdidos, 1.000 rolos de filmes, né, podem ter sido perdidos na Cinemateca, que também é um desses casos que tem lá, criou-se um imbróglio com a empresa que tomava conta, né, a empresa que tinha a gestão da Cinemateca, não teve interesse político nenhum em resolver isso, e ela está fechada há mais de um ano, ao Deus dará, né, com uma estrutura muito precária para manter esses filmes, né, são rolos de filme antigos, né, que a Cinemateca mantém e tal. E aí qualquer coisa, eles derretem, perdem, né, a validade, se você não deixar eles com uma manutenção, com gente especializada, com equipamento, né, que consome energia elétrica e tudo mais. Então, basicamente, o que é? Foi noticiado que pelo menos 1.000 filmes já estão inutilizados, tal, do cerca de, enfim, é mais do que isso, claro, mas cada vez, quanto mais demora, mais pode se perder. E esses filmes são memória da audiovisual do Brasil, são memória da história do Brasil mesmo, né, assim, coisas que são importantes. Esse tipo de coisa é fundamental para qualquer país ter uma memória, manter a sua cultura. Isso é algo fundamental para qualquer país. O que eu escrevi basicamente foi para dizer assim, é uma destruição que não volta, né? Tipo assim, não recupera, esses filmes não são recuperados. Ponto, acabou. Então, assim, por mais que haja uma esperança e tal de muita gente, de que daqui a 2 anos você não tenha mais esse governo, a destruição que ele promove, né? Ela não volta, ela não tem como você recuperar. Não tem como você falar assim, daqui a 2 anos a gente vai recuperar tal e tal coisa. Não, tem coisa que não se recupera, e entre elas, se você tem, né, o salário e a vida de muitos profissionais do audiovisual, você tem a memória audiovisual da Cinemateca, e aí se entrar, por exemplo, na pandemia, as vidas das pessoas que foram perdidas, que tá todo mundo aí desesperado para tentar, né, para conseguir responsabilizar, né, toda a situação que aconteceu. Então é isso, são destruições que não voltam, né, assim. Mais de 90.000 filmes dos mais variados lá, fechados numa Cinemateca, tá completamente abandonada, né, pela Secretaria Especial da Cultura, que é comandada pelo Mário Frias, que é um completo desequilibrado, e já saiu recentemente, inclusive, notícias de que o cara vai trabalhar armado e é completamente grosseiro com as pessoas. Quem discorda dele, o cara já acha que é comunista, é não sei o quê. E aí as pessoas não conseguem, né, conversar com ele direito, porque já imaginou você conversar com alguém que cuida de uma secretaria e tá andando armado dentro do escritório? É uma aberração, né? E aí imagina a situação toda, e só mostra que não faz o menor sentido, né? Quer dizer, e ele provavelmente ele está lá para isso, né? Para paralisar tudo, para deixar tudo truncado, né? Acho que com certeza é esse o objetivo, né? Assim, não sei se pensado literalmente desse jeito, mas é o que eles querem, né? Assim. É o foco do governo, né? Assim, atingir a memória do audiovisual, porque se você não tem produção, então você não tem que defender. Você vai defender o quê se não tem filme para você defender? Então fica bem mais fácil para a opinião pública dizer que o governo não precisa dar dinheiro para fomentar a indústria do audiovisual, porque só faz porcaria, só faz filme da Globo Filmes, porque não tem acesso, e o que a gente tem de acesso está sendo destruído. Então é muito mais fácil da gente formar uma opinião de que
o Brasil não precisa de apoio estatal para ter cinema, que o Brasil não precisa de governo olhando para isso, preservando as suas legislações, porque a gente também não sabe o que foi produzido aqui. Na próxima década, a próxima geração talvez não vai saber que existiram vários filmes brasileiros, a menos que sente, estude, mas a maioria não vai fazer isso, então nem vai saber, assim. Então é mais fácil você levar a população para um pensamento bastante ignorante, sem educação, sem nada, porque dessa maneira também não se constrói política pública, porque não tem ninguém para exigir nada. Se você não sabe que tem, então você vai exigir o quê? E é bom a gente lembrar, né, que o mercado cinematográfico, ele é um dos que mais empregam, também é um dos que mais geram lucros, inclusive para outros setores da economia. Aí, já entrando numa área aqui que a Má domina muito bem também, mas aí quando a gente pensa nisso, no mercado cinematográfico e tudo mais, o pessoal, quando vê a notícia de que, tá chegando um novo player de streaming aí, vai entrar no Brasil, aí começa aquelas publicidades, vai crescendo o engajamento, a galera começa, né, a esfregar as mãos, porque daí vai ter mais opção para assistir, já tem Netflix, Amazon, Disney Plus, não sei o que, agora HBO e tal, e aí a gente esbarra num problema, que às vezes o grande público não percebe, ou não para entender e tal, porque tá ali para consumir, né? É que a gente não tem uma regulamentação. Se a gente não tem essa regulamentação, a gente não arrecada investimento para o FSA, para o Fundo Setorial Audiovisual. E aí vira, mesmo que tenha, né, séries, os caras vão fazer uma série nacional, um filme nacional aqui, ali e tal, ainda assim é muito pouco. E aí a gente acaba vendo um mercado que tem aí milhares de produtores, que gera um monte de emprego e tal, e definhando. E aí eu ia te perguntar, Má, quando as pessoas escutam a palavra regulamentação, talvez no saber delas ali, no pensamento delas, é tipo, mas os caras estão querendo entrar, investir no país e a gente vai ficar criando burocracia para eles e tal. Não é por aí, né? Sim, muita gente já chegou para mim para falar que não concorda com cota de tela, com regulamentação, porque isso tira a vontade do investidor, do empresário em investir no país. O que é uma completa mentira, porque a gente tem aí vários e vários casos de países que são amplamente regulados e os streamings dobraram os investimentos para continuarem produzindo, muito porque eles precisam cumprir a cota, mas também porque eles viram sentido, porque retornou dinheiro para eles. Então a gente, quando lê a palavra regulamentação, muita gente pensa em censura, que a gente está querendo bloquear alguém de fora para vir aqui e investir no nosso mercado. E não, assim, a gente é o segundo maior mercado audiovisual da América Latina. A gente tem um peso internacional muito grande. Se você chegar em Cannes, se você chegar em Berlinale ou em qualquer festival de cinema muito grande, falar, eu sou do Brasil, as pessoas conversam com você, as pessoas sabem que você está produzindo no seu país, as pessoas citam filmes que já viram em festival do seu país. Elas sabem que o Brasil existe. A gente está num protagonismo internacional muito grande, muito bom. E isso foi graças às políticas públicas e muitas delas de regulamentação que a gente conseguiu colocar o país e exportar um pouco do nosso audiovisual e ganhar um respeito. Então, você ser o segundo maior mercado de um continente latino-americano, isso é muito importante, assim. Isso deveria ser orgulho para todo mundo que mora aqui e deveria ser um motivo para você defender a indústria e defender mais investimento, porque quando a gente regula é quando a gente consegue
reinvestir na indústria, né? Atualmente a Netflix e todas as outras plataformas de streaming no Brasil, elas simplesmente negociam com um modelo de licenciamento. Você pode ter o seu produto lá, original para eles, mas os direitos patrimoniais são todos da empresa. Você não recebe nada. Então, quando o seu produto lança, você não vai receber mais nada por isso. Você já recebeu, você já fez e você precisa se contentar com isso. Então, todo o tempo que você gastou, a sua equipe, que você desenvolveu aquele projeto, que você colocou a sua alma ali, você passou meses trabalhando naquilo e na hora de dividir as receitas comerciais da obra você não ganha um centavo, é só a plataforma que ganha. E aí muita gente acha que faz sentido isso, porque é ela que está investindo, mas aí você vai e olha para países da Europa, Espanha e Alemanha, por exemplo, que foram os primeiros casos de regulamentação que a gente teve no streaming, eles dobraram o investimento. Hoje, se você abrir a Netflix, você encontra várias produções alemãs, várias produções espanholas. Desde A Casa de Papel, a gente está numa ascensão enorme de produção espanhola, porque a Espanha cobra 30% de conteúdo. É muita coisa. Uhum. E a Netflix e agora as outras que vieram depois, elas investem como coprodutoras. Então elas entram ali como um parceiro financeiro do seu projeto. Elas vão, colocam o dinheiro que elas querem, elas podem captar dentro dos próprios fundos públicos do país e elas recebem aquele dinheiro de volta. Então faz muito sentido para elas fazer esse movimento, porque é um dinheiro que elas estão dando e que elas vão receber automaticamente e às vezes em quantias muito maiores, dependendo do sucesso que aquele título vai fazer. Além de que ali ela tem liberdade de levar aquele título para outras mídias. Então, a série Dark, por exemplo, que foi licenciada para um canal de TV, a gente tem a Disney Plus investindo numa animação espanhola, que também vai ser licenciada para o canal de TV aberto do país. Então, ela também ganha desse canal. Então, são várias vias de ganho para a própria empresa, para o próprio streaming, que não faz sentido a gente defender que aqui eles não têm que pagar nada, que eles já estão investindo e tá tudo certo. Não faz sentido nenhum, assim. A regulação é o jeito que a gente tem, assim, mais saudável para a gente continuar investindo na nossa indústria, porque esse imposto ele vai para o fundo, ele é bom para abertura de novos editais de produção, de distribuição. Então, o cara que hoje é produtor no Nordeste pode captar um dinheiro desse, fazer filme no Nordeste, que ele vai movimentar aí 100, 200, 300 empregos, ou até muito mais do que isso, dependendo do tamanho da produção dele. Um cara que está no norte, no centro-oeste do Brasil, pode captar um dinheiro desse e fazer o mesmo movimento de empregar pessoas, de consumir de trabalhadores locais. E aí você vai dando dinheiro para vários outros setores que são muito bons para a economia também. Turismo, gastronomia, hotelaria. Todos esses setores que precisam sempre ter pessoas, ter clientes. O audiovisual ajuda muito isso, porque enquanto você está produzindo, você precisa ter um lugar para dormir, você precisa ter um lugar para comer. Você viaja da sua cidade para uma outra para poder gravar alguma cena da sua produção. E se ela fizer muito sucesso, as pessoas vão querer ir até lá. Tipo, poxa, quero conhecer a cidade tal que apareceu na série que eu adoro. Quero ir lá ver, sentir a vibe do lugar. Isso é investimento para a cidade, as pessoas vão e as pessoas vão deixar imposto. Um bom exemplo que eu gosto de dar é o do Midsommar, né? Que é aquele filme que se passa na Suécia e tal. Ele é de terror e mesmo assim, então teoricamente ele pintaria uma imagem negativa no sentido de que, como se ele dissesse que o pessoal lá é meio maluco e mata os outros, mas obviamente que todo mundo vê a paisagem, sabe que não é essa a realidade, vê a paisagem e aumentou o interesse por turismo na Suécia e o turismo também, depois de um filme como ele, né, assim, então só acho que é legal de visualizar, né, qualquer coisa tende a fazer isso. Mas uma coisa que eu ia comentar
É que assim, tem uma coisa que está acontecendo relacionada ao Fundo Setorial Audiovisual, FSA. O que eu entendi é que assim, tem uma série de filmes que foram produzidos que não estão conseguindo ser lançados, porque por conta da regra do FSA e dos editais que eles passaram, eles teriam que ser lançados no cinema. E aí, por conta da pandemia e tal, muitos estão tentando ir pelo caminho de estrear no streaming. Acho que muito por conta também dessa falta de regularização, que fica difícil eles conseguirem mudar isso, né? Porque eu imagino que daí o streaming, na verdade, vai querer adquirir o filme nesse jeito de compra e fica pra mim. E que se você tivesse regulamentado isso, talvez seria mais fácil de ter essa regra para poder pedir essa flexibilidade ao FSA, né? Porque eles entraram, né, com acho que uma requisição para tirar essa obrigatoriedade de lançamento para poder ter essa possibilidade, né, de lançar o filme no streaming. Então é outra questão também, né? Quer dizer, se tivesse regulamentado, esse processo provavelmente seria mais tranquilo de chegar pra Ancine e tudo mais e falar, ó, eu sei que tinha que lançar no cinema, mas num contexto de pandemia eu preciso lançar esse filme, né, nessa plataforma XYZ aqui, ou vídeo on demand e tudo mais, né? É, porque algumas linhas da FSA, ele entra, igual o exemplo que eu dei da Netflix, como investidor. Então você devolve uma parte para ele. Geralmente é 50%. Isso aí é em cima da sua bilheteria do cinema, e depois em outras mídias que você for comercializar o seu filme, você também precisa reinvestir no fundo, pagar ele o tanto de dinheiro que ele te emprestou. Então, a falta de regulamentação, apesar de que muita gente foi com embasamento jurídico, com tudo mais, na Ancine pedir essa liberação, eu vejo que a agência, ela também não libera por conta disso, porque você não tem uma garantia de que o streaming vai pagar o fundo, porque ele não é obrigado a pagar, ele não é regulamentado. Então, para agir dentro da lei, ele não está devendo nada a ninguém, ele não é regulamentado, então ele pode fazer o que ele quiser, assim. E os streamings, eles pagam muito pouco para os licenciamentos de filme brasileiro. Tem muito realizador que prefere até não licenciar para exibição nas plataformas, porque o dinheiro é ridículo, é muito pouco e não vale a pena passar todo o estresse. Então a gente tem muita essa insegurança de, se a Ancine liberar isso, o fundo ficar sem esse retorno desse dinheiro, acabar sendo um calote muito grande para a FSA e que ele talvez não consiga reaver esse dinheiro futuramente, porque infelizmente o Globoplay, Netflix, Prime Video não tem obrigação nenhuma com aquilo ali. Então elas compram pelo dinheiro que elas acham que aquilo vale, e elas podem até dizer que vão se comprometer com o fundo, mas no fim não vai. E aí a dívida não fica com elas, fica com o produtor. É o produtor que vai ter que pagar o fundo depois. E aí gera mais um problema. Com que dinheiro? Da onde vou tirar o dinheiro para pagar o fundo? E no caso a gente tem o Condecine, né? Contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. E aí aconteceu recentemente aquele lance do Congresso aprovar aquela MP 1018-2020, né, que isenta as plataformas de streaming de contribuírem para o Condecine, que é a principal fonte do FSA. Você acha que isso foi fruto do lobby dessas plataformas que, querendo entrar, né, principalmente agora aqui no caso da HBO Max e tal, que agora tá toda essa coisa da Warner, da HBO e tudo mais? Você acha que isso foi lobby? É fruto também do conservadorismo, né, da visão conservadora que ainda impera ali dentro do Congresso Nacional? Nem conservadora, né? É liberal, né? Liberal. Não, com certeza. Esse aí é o resultado do lobby de anos que a AT&T principalmente tem feito aqui no Brasil, quando ela formalizou os negócios com a Warner. Aqui, né, o nosso campo legislatório pediu para ela, a Lei Seca pediu para ela abrir mão ou da Warner no Brasil ou da Sky, porque ela é dona, ela é sócia majoritária, ela detém mais de 50% da operadora, e pela lei do SEAC, que ainda, respirando por aparelhos, ainda está em pé e vigente, você não pode ser um operador de TV ao mesmo tempo que você é um programador. Então, se você tem mais 50%
dentro de uma operadora, você não pode ser programador, você não pode deter nenhum canal de TV a cabo. Só para deixar claro aqui, né, para os nossos ouvintes, essa lei do SEAC que a Má bem falou aqui, né, que é uma lei que está respirando por aparelhos, né, como ela falou. SEAC significa Serviço de Acesso Condicionado. O que isso significa? Significa que quando o serviço ele é prestado, ele precisa estar condicionado à contratação remunerada por assinantes e destinado à contribuição de conteúdo audiovisual na forma de pacote. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um serviço de telecomunicação, né? E ele é feito de uma forma condicionada. Então, quando você faz a contratação remunerada, né, por meio de uma assinatura e tal, eles vão te entregar, além da assinatura que você está tendo, eles precisam te entregar também um pacote ali com programação, né, de canais e tal, e eles fazem isso por meio de tecnologia, de processo, de meios eletrônicos, protocolos de comunicação e tudo isso, né? E aqui no caso, quando a gente está falando do streaming, ele está só em um lado só, ele não está te fornecendo a internet, por exemplo, ele só está te oferecendo a parte dos canais. Isso. Você tem um cabo, né? Você tem uma pessoa que vai na sua casa instalar sua TV a cabo. Então você tem toda uma estrutura externa para você ter acesso àquele serviço. E o streaming ele se apresentou como valor acionado porque você simplesmente só coloca lá os seus dados do cartão, debita e você tá vendo tudo e não precisa de mais nada, é tipo muito automático. E aí, a AT&T, quando ela formalizou os negócios com a Warner, ela não quis se desfazer nem da Sky, muito menos da Warner e de todos os outros canais que vieram com essa compra imensa que ela fez. E aí ela começou a bater de frente, a tentar entrar de todas as maneiras possíveis, inventou de trazer a CNN Brasil para cá, que no começo era um típico editorial falando bem do Bolsonaro, com o aval do Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro ele é muito próximo ao vice-presidente da AT&T. Então foi uma empresa que foi batendo, ao ponto de ficar insuportável para a Anatel não olhar, não analisar e infelizmente aprovar uma fusão dessas que vai totalmente contra o que está na lei, passou por cima da lei, simplesmente rasgou aquela legislação como se aquilo ali não fosse válido de maneira nenhuma. E ela está aí fazendo esse estrago, assim. Agora, com a MP, ela foi uma das empresas que enviou uma carta ao Senado pedindo para que o Senado continuasse com a isenção do imposto para elas. E aí vem toda aquela história de que se pagar imposto, elas não vão investir da maneira que elas precisam investir, porque ali vai ficar muito dinheiro retido que poderia estar indo para produções. Que é balela, porque a gente tem aí a Netflix no Brasil desde 2013 e até então a gente não tem tanta produção brasileira assim, para dizer, nossa, investiu pra caramba. Agora que ela tá fazendo algumas outras mais. Mas mesmo assim, se você for colocar em horas de conteúdo que tem ali, ele é muito menor do que tem hoje no SEAC, que é regulado. E a mesma coisa vai acontecer com a HBO, que vai acontecer com o Prime Video, que vai acontecer com a Disney Plus. Acho que o único streaming assim, que a gente pode dizer que tem coisa brasileira é o Globoplay, porque também se não tivesse aí, né, ia ser muito difícil. Mas fora isso, a gente não tem um protagonismo de obras brasileiras no catálogo. Quando você abre a Netflix aí na sua televisão, você vai ver filme norte-americano, você vai ver filme espanhol, você vai ver filme alemão, você vai ver filme francês. Você vai ver filme de tudo quanto é lugar, mas no Brasil, se você quiser procurar alguma coisa, você vai ter que ir lá na barrinha, na lupinha, procurar, digitar o nome.
E isso é muito oneroso também, porque quem tem paciência para fazer isso numa Smart TV? Você acaba vendo que a plataforma está querendo te entregar. E que é importante das pessoas entenderem, né? Que é uma das coisas que pode ser regulamentada, né? Eu lembro muito daquela série que é muito boa, do Daniel Rezende, que chama Ninguém Tá Olhando, né? Até uma ironia, porque ela foi super pouco vista, né? E depois ganhou um Emmy, né, de premiação de tão boa que ela é. E ela foi pouco vista muito porque a Netflix botou lá, não promoveu, né, não colocou na listinha, não colocou como sugestão, né, que isso podia ser garantido, né, pela lei de alguma maneira, né. Sim, com certeza. E fora isso, se mesmo assim a Netflix quisesse cancelar ela, falou assim, olha, realmente não rendeu audiência, fizemos tudo possível. Se houvesse regulamentação, ele poderia vender essa série para o Prime Video, poderia vender para o HBO Max que está chegando, para outra plataforma, para o Globoplay, ou até para um canal de TV a cabo, para um canal aberto. Ele teria essa liberdade, porque a obra é dele. Ele também está ganhando em cima. Mas não, a gente tem um relacionamento muito abusivo mesmo, assim, com as plataformas, assim. Ou você produz para elas cedendo todos os seus direitos e você não tem direito a reclamar, ou você simplesmente não produz. E aí, na crise econômica que a gente está, principalmente dentro do audiovisual, é muito compreensível que algumas produtoras acabem escolhendo esse caminho de vender os seus licenciamentos e vender os seus direitos patrimoniais da obra, porque aí é uma questão de sobrevivência, né? Então, se eu não vender isso daqui, pode ser que no mês que vem eu tenha que fechar minha produtora, tenho que demitir pessoas, talvez eu fique sem poder pagar as contas da minha casa. Então você é obrigado a jogar o jogo delas, porque o governo Bolsonaro já fez ficar tão insuportável pro audiovisual que a gente acaba não tendo tanta saída. Exatamente. É tão estranho, né? Porque é tão difícil de entender isso. Cara, se você não tem cota de tela, você não tem a regulamentação, você não cria nenhum tipo de incentivo pro produtor. Você não cria uma economia criativa, por exemplo, entendeu? Porque se joga tudo nas costas do produtor, ele vai ter que comprar o risco, ele vai ter que contribuir com o fundo setorial audiovisual. Aí quando chega uma mega empresa dessa, eles conseguem manobrar dentro do Congresso Nacional para que eles consigam a isenção, né, para contribuir com o Decine. Quer dizer, como que o cara vai conseguir produzir no Brasil, entendeu? É muito difícil. E é muito louco, porque tem as pessoas que não entendem o processo, que não entendem a situação toda, vão usar aqueles argumentos liberais falaciosos do famoso se fizer sucesso, né, tipo, se esforce que o produto vai fazer sucesso. Exato. É só fazer uma coisa muito boa, que todo mundo vai querer ver e pagar por isso e tal. Não é assim que funciona, obviamente. Não, e só fazer um parênteses, Dani, assim, sobre isso que você tá falando, porque não é só que não é assim, é que não existe estímulo, o risco fica muito grande, o cara vai ter que tirar do bolso para pagar toda uma equipe, vai ter que fazer empréstimo no banco, vai ter que, sabe, e tudo bem, pode ser que nem dê certo o negócio dele, o filme dele, a série dele e tal, aí o cara morre com uma dívida, quer dizer, ele vai com o dinheiro dele e tal, ele vai movimentar todos os outros mercados, né, inclusive, porque daí ele vai pagar a equipe, ele vai estar pagando o salário, ele vai estar movimentando a economia de uma cidadezinha, porque ele tá levando um monte de gente para lá e tudo mais, vira um investimento gigantesco que nem todo mundo consegue fazer por um risco gigante, porque daí você não tá contribuindo pro fomento da cultura, você não tá contribuindo pra, sei lá, formação de novos profissionais, você não tá contribuindo pra nada ali, você tá contribuindo só pra criar aquela obra que pode ser que não dê certo e aí é uma loteria, entendeu? E tem justamente a questão do tipo, não é assim em lugar nenhum no audiovisual, praticamente lugar nenhum existe isso, e também não é assim em quase nenhum mercado, né? As pessoas esquecem também que tem um monte de mercado que tem um monte de fomento estatal de uma maneira ou de outra, que às vezes a gente desconhece ou não entende e tudo mais. E é isso, né? Tipo, a produção audiovisual só vai se tornar uma indústria pujante se você tiver essas injeções, né? E, tipo, outra coisa que eu acho que é fundamental de se entender
entender é o quanto produção audiovisual pujante num país é importante, não só por questão da cultura nossa, sim, principalmente, mas muito também do famoso, do que eu falei já, né, do soft power, né? É você ter, é que nem a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul não tem K-pop e Parasita porque as pessoas se esforçaram. Tem K-pop e Parasita porque o Estado tá fomentando a indústria cultural, né? E aí tem os concursos lá para as bandinhas pop, tem o cinema super bom, com grandes diretores, né? Não só o Parasita é só o maior nome porque ganhou o Oscar, mas tem muitos diretores maravilhosos e tal. E é isso, é porque você tem incentivo, né? E acho que isso é fundamental das pessoas entenderem e tentarem passar para quem não consegue entender isso, né? Mas o pensamento liberal do cara que fala, pô, tem que trazer todas as empresas para cá, não sei o que e tal, sem a regulamentação, é um tiro no pé, entendeu? Porque você tá trazendo um negócio para cá, eles vão lucrar pra caramba e você não tem a regulamentação pra não fazer a sua economia girar, quer dizer, você cria um gatilho, um sistema que engessa, você ganha migalha e você poderia estar criando toda uma economia criativa, porque se a gente olhasse pro setor audiovisual e falasse assim, não, isso daí é coisa lá, que eu acho que é o que eles pensam, né? Isso daí é coisa lá do sobrinho criativo, daquele menino que faz lá né? Faz o filminho legal, os efeitos especiais, não sei o que. É inacreditável os caras não pensarem que essa indústria, ela pode ser muito maior do que indústria automotiva, têxtil, sabe? Que ela movimenta muita coisa, ela ramifica para várias outras áreas. E aí você chega aqui e os caras, não, o que eu quero é assim, vou trazer o streaming lá de fora, ganho uma grana aqui e tal, e é isso, entendeu? É o agora, é pro agora. E dá pra entrar na questão da guerra dos streamings, né, no sentido de que a gente tá vivendo um momento em que o streaming vai ser cada vez mais importante para as empresas de entretenimento, né? Elas estão investindo pesado e aí elas veem o Brasil como um lugar para se explorar, né? Assim, se está desregulamentado, eu vou lá, ganho muito dinheiro em cima desses povos que vai pagar o valor que for pela HBO Max, pela Disney Plus e pela Netflix e tudo mais, e vou só ganhar em cima disso, né? E agora, uma discussão que dá pra gente ter também é a questão de como a gente pode voltar a ter um sistema parecido com o antigo sistema de estúdios de Hollywood, né? Então, por exemplo, quando a Amazon, né, uma coisa que aconteceu essa semana e que efervesceu todo mundo, que a Amazon comprou a MGM, né? Os estúdios MGM. Então, junto ela vai ganhar um monte de filme que ela vai poder colocar no catálogo, muitos e muitos filmes, apesar de ter uma porcentagem de filmes antigos da MGM que são propriedade da Warner, porque numa época, um tempo atrás, foram comprados pela Warner esses filmes, né? Por causa disso, que tem muito compra e venda e joint venture e cancelamento e tal dessas grandes empresas. Mas assim, é isso, tipo, a Amazon tá com a MGM, então ela vai comandar a produção, né, de filmes dos estúdios, vai ter esses filmes direto só para eles, não vai para lugar nenhum, e dizem que um dos motivos que levou isso foi o 007, que é todo um imbróglio, porque você tem, né, a questão da família, os produtores, né, da família Broccoli, dos produtores lá, que tem um domínio muito grande, né, por questão contratual, eles têm um domínio muito grande sobre o que deve ser feito com a franquia 007, mas a Amazon provavelmente vai tentar ganhar em cima disso. Beleza, aí você tem a Amazon, que já tá no Brasil e tal, uma plataforma horrível, se você, né, considerar que o Prime Video, né, de uma das maiores empresas do mundo, do cara mais rico do mundo lá, não pode fazer uma plataforma melhorzinha, brigando pelo espaço, né, concorrendo com a HBO Max, que tá chegando no Brasil, que pertence à Warner Bros., né? A Warner Bros. Que acabou de se juntar com a Discovery, né? Então você tem, sei lá, Discovery Plus, que também é um serviço de streaming, vai ter a HBO Max, eles vão poder juntar tudo se eles quiserem, né? Aí você tem o grupo da NBC Universal, que pertence à Comcast, porque por conta dessa competitividade muito grande, já estão se falando de que a Comcast, que é a dona da NBC Universal, que tem
aquele serviço de streaming Peacock, né, lá nos Estados Unidos, pode se juntar em algum tipo de ou de compra e venda ou de joint venture com a Viacom, que é a dona da Paramount, da MTV, da Nickelodeon. Então, quer dizer, a gente está vivendo um momento em que esses estúdios e serviços de streaming vão ser grandes conglomerados, concorrentes, e que vão dominar ainda mais o mercado, e que daí nos países onde o streaming não é regulamentado, eles deitam e enrolam mais ainda. Não, e o detalhe é que essa aquisição que foi feita, né, da MGM e tal, a Amazon compra a MGM por 8,45 bilhões de dólares. Bilhões com B. Sim, que é um preço que ninguém estava querendo comprar, né? Assim, nenhuma outra empresa estava disposta a pagar isso, né? E aí a Amazon, que ganha dinheiro, ela nem ganha muito, tanto que o Prime Video é baratíssimo, né? Por quê? Porque a Amazon não está muito preocupada com que você pague caro pelo serviço de streaming, porque ela ganha dinheiro. É porque ela economizou no Condecine, Daniel. Você não entendeu. Só por isso que ela tem esse dinheiro. Com desconto. Tem ainda com descontinho, mas assim, as custas do brasileiro, mas é isso, tipo, eles ganham muito dinheiro em cima de muita coisa, inclusive da compra e venda, todo mundo compra na Amazon e tal. Mas o que eu tô querendo passar é isso, a gente tá vendo uma série de grandes fusões que estão formando conglomerados ainda maiores do que já são, né, do que sempre foram, e que estão nessa luta nessa concorrência, né, ninguém dá ponto sem nó, eles sabem do futuro. Você tem MTV aberta, você tem, enfim, as salas de cinema, mas eles sabem que, né, é a assinatura de streaming que é a galinha dos ovos de ouro das próximas décadas, provavelmente, talvez de muito tempo, se não surgir nada muito inovador em termos de tecnologia. Então eles já estão olhando para isso, e aí eles deitam e rolam em cima do Brasil, do Uruguai, né, que a Marina comenta bastante também do Uruguai, que também é um país que com uma situação bem parecida com a do Brasil, né, de abrir as pernas pros grandes estúdios e tal, e aí a gente vai perdendo a produção nacional, vai perdendo a produção artística do país, e vai perdendo, né, o soft power, vai perdendo a identidade cultural que a gente tem, que o cinema é fundamental, né, para isso, né? O problema é que muita gente tá achando muito bom, mas é muito provável que o catálogo da MGM não chegue pra gente aqui no Brasil ou pra América Latina em si dentro do Prime Video, porque é mais ou menos a estratégia que a Disney fez com o conteúdo da Fox. Ela tá lançando um novo streaming, que é um pacote que você pode adquirir ali dentro do serviço dela para você ter acesso ao Star Plus. Então é muito provável que o Prime Video também faça essa estratégia, até porque hoje você também pode já no Prime Video mudar a sua assinatura e acessar lá um pacote que você tem acesso, além do Prime Video, outro serviço de streaming. E já até tem alguma coisa da MGM ali no meio. Então, as pessoas comemoram e tal, mas isso vai causar danos no bolso. Não pense que você vai continuar pagando R$ 9,90 para ver conteúdo da MGM dentro do Prime Video, porque provavelmente isso não vai acontecer. Você vai ter que pagar mais caro se você quiser. E aí a gente entra numa discussão muito delicada, porque todos esses streamings estão começando a fazer pacotes de canais de streaming, o que a gente chega na conclusão de que elas estão muito perto de voltar a ser o que é a TV a cabo. E aí a gente tem o Uruguai, como o Dani citou, que tá para passar uma lei que permite que a estatal do país de telecomunicações possa negociar em privado com essas empresas para prover tecnologia e acesso à internet com 5G e tudo mais. E aí
fica a pergunta, até quando que elas vão conseguir segurar a narrativa delas, que elas não podem ser reguladas dentro do SEAC, porque elas não provêm de uma estrutura externa, porque cada vez mais, quanto mais pacote de canais você coloca ali dentro, a sua estrutura de tecnologia vai mudar, você precisa adquirir mais coisas de fora. Então você não consegue mais exibir para um assinante que paga hoje Globoplay com acesso ao Telecine e à Disney ao mesmo tempo, em um 4G, em uma internet banda larga de, 100 megas. Você vai ter problemas, então você vai ter que condicionar essa sua estrutura de alguma maneira. E aí você perde todo o sentido que elas estão tentando justificar de que elas são um serviço acionado, que elas não dependem dessa estrutura de cabo e de tudo isso que a gente tem por fora. Hoje, quando alguém vai instalar uma TV a cabo na sua casa. Mas até quando isso vai ser realidade? Porque quanto mais você coloca mais coisa ali dentro, e o HBO vai fazer isso também com a Discovery Plus, com certeza, você está condicionando o seu acesso de alguma forma. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, assim, que eu penso muito a respeito, porque é o que vai começar a acontecer. E a Amazon tem completa domínio de mercado e dinheiro para fazer isso. AT&T, então, a gente não precisa nem falar, porque já é líder em tecnologia mundialmente. Então é muito fácil para elas juntarem toda essa estrutura condicionada por trás e continuar dizendo para você que elas não são um serviço condicionado, quando na verdade elas são. Então é uma reflexão que a gente precisa fazer também. Até quando o que elas defendem que elas são de verdade. Porque para mim, você vender um pacote com acesso a outros canais dentro do seu serviço, para mim é uma TV a cabo. Exatamente. Você vai precisar usar a estrutura para isso. Então, assim, vai ficar bastante complicado e não vai demorar muito. Assim, o ano que vem, 2023, isso já vai ficar muito mais evidente para o usuário que hoje tem uma Smart TV que não é o último lançamento, que hoje tem uma banda larga que não é uma frequência tão boa assim, que não é tão rápida, que não é fibra óptica, que não é sei lá mais o que tem aí disponível na internet, e aí vai pesar pro lado de todo mundo, assim. Mas você tá querendo me dar um negócio que não funciona? Como é que é isso? Vou ter que pagar mais para poder ter acesso a tudo? Vou ter que pagar um pacote de internet mais caro para poder ter acesso ao streaming. Agora, quanto mais elas compram empresas, quanto mais elas querem aumentar os seus canais de acesso, será que vai continuar sendo isso mesmo? Eu acho que não. Realmente a tendência é que não, né? Agora o problema é justamente o lobby e essa visão muito primária, né? No sentido de que muitas vezes o que a gente vê do nosso Congresso agora, do presidente da República e tal, é uma visão muito imediatista do negócio, né? E aí o que a gente vê acontecendo são a criação contínua desses gatilhos que são feitos em MPs e tudo mais, que daí você acaba vendo justamente essa questão assim, tipo, eles amarram um negócio que você tem o ganho imediato, mas a médio e longo prazo é um desastre. E não dá nem pra falar que você falou do presidente pensa, acho que ele não pensa, ele só é essa... Não, mas ele não pensa mesmo, ele não deve entender. Quem fizer carinho na cabeça dele primeiro leva. Não, mas com certeza é o lobby, e não é à toa que as elites apoiaram a eleição dele e tudo mais, foram apoiadoras do bolsonarismo e tal, mas com certeza a questão do lobby, e assim, daí imagino eu, mas com certeza tem uma coisa de um ok de um dos filhos, né, de ter o clã, né, que ele formou, que daí sim norteia o que é pensado, né. Sim. Isso que é importante. A questão da HBO é tudo fruto do trabalho do Eduardo Bolsonaro. Isso aí é, assim, evidente
Desde que o vice-presidente da empresa postou no LinkedIn dele um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando para a população que se a lei não mudasse, eles iam ficar sem acesso aos canais da HBO, colocando um medo assim, tipo, muito absurdo, que nunca ia acontecer. Ficou muito evidente que foi ele que levou isso para frente e que a HBO hoje ela é muito alinhada ao bolsonarismo, assim, né? A gente fica assim, a HBO fazendo série de LGBT, fazendo série de não sei o que lá, mas pelas costas ela está muito alinhada ao governo Bolsonaro, não só com a estrutura da HBO, mas CNN Brasil, que agora está começando a sentir que o Bolsonaro não é bem isso, já está aí se arrependendo, colocando o rabo entre as pernas. Mas são todas essas coisas, o domínio do dinheiro é muito grande. E as últimas modificações que tiveram no Congresso ajudaram isso, porque a gente aqui no setor, a gente não sabia que isso ia ser votado. Foi do nada, assim, tipo, de noite, você na sua casa, pronto para terminar o seu dia e vem uma notícia dessas, assim. E não teve, eles não deixaram nem a oposição falar e contra. Não foi debatido. A gente tem 19 projetos de leis ali na mesa do Congresso para ter sido debatido. Era para ter sido debatido alguma coisa. Mesmo que fosse a decisão final fosse não regulamentar, mas pelo menos foi debatido. Você teve uma democracia ali de ouvir os dois lados, tanto a oposição quanto partidos que são de coalizão com o governo. E a gente não teve nada disso, simplesmente passou e pronto, fim de história. E isso é democracia onde? Qual país que faz isso? Você não coloca uma pauta para debater que é de interesse público, que vai mexer com o seu dinheiro querendo ou não, mesmo que você não trabalhe com audiovisual, a conta vai chegar para você também. E aí é muito triste que a gente tenha esse tipo de postura do Congresso, assim, a gente não debateu, a gente não escutou, a gente não fez ressalvas, a gente não colocou emenda, a gente não voltou o texto para as comissões para tentar revogar alguma coisa, não teve isso. Então isso a gente vê que é muito também da pressa dessas plataformas em quererem se acomodar em um ambiente que elas têm certeza de que elas não vão ser incomodadas, pelo menos a curto prazo, até o governo Bolsonaro dar adeus e vir um outro que a gente espera que olhe para isso com mais carinho e tente reverter a situação. Mas é muito isso também da questão da tecnologia, né? Muitas associações de audiovisual defendem que seja feita uma lei ampla para abordar todos esses recursos tecnológicos de estrutura para o audiovisual, para a gente não ter o problema que a gente tem hoje com a lei do SEAC, que não tem nem 10 anos, e aí agora a gente está nesse imbróglio de regulamento o streaming ali dentro ou não. E aí também não faz sentido você fazer uma legislação só para o streaming, porque você não sabe até quando que o streaming vai ser a grande força de investimento do audiovisual. Pode ser que daqui a 5 anos você tenha outra coisa. Pode ser que volte todo mundo para a TV a cabo, ninguém ligue mais para o streaming. Pode ser que aconteça alguma outra coisa e aquilo ali comece a ficar obsoleto. E aí a gente vai ter mais trabalho ainda para regular mais uma coisa. Então também não faz sentido ser uma lei própria só com aquilo ali. Precisa ver nas legislações, e a maioria dos países fizeram isso. Dentro das próprias legislações já encaixaram ali uma cláusula para o streaming, porque é mais fácil, você perde menos tempo discutindo, angariando apoio também no parlamento do país para discutir aquilo. Então a gente está realmente assim em um momento que é muito decisivo e que é muito perigoso, porque a gente não está sentindo o desmonte ainda, a gente vai começar a sentir isso em 2023, 2024. Até o ano que vem a gente vai achar que tá tudo bem. Mas depois de 2022, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Isso é um sentimento brasileiro, é um sentimento argentino, é um sentimento latino-americano como um todo. Porque tá todo mundo, sim, realmente
sem saber para onde que vai, precisa resolver esse problema urgente, mas tem todos esses impasses dos governos que não querem debater isso com seriedade. Então, a partir de 2023 que a gente vai realmente sentir todo esse desgoverno do Bolsonaro dentro do audiovisual. Ô Mai, eu ia até te perguntar isso, porque você estava citando, né, sobre essa discussão que ainda precisa ser feita e ainda é uma coisa muito nova, assim, né? A gente ainda não vê exatamente uma política muito bem aplicada, até em outros países, assim, né? Ainda não existe uma fórmula 100% certa e tal. Mas você enxerga algum país ou algum político, enfim, que tenha uma ideia interessante que você acha que pode ser um caminho para que a gente possa ter um futuro promissor envolvendo o streaming, o próprio audiovisual e tal? A gente tem aqui no Brasil, a gente tem o Paulo Teixeira e a Benedita da Silva, que os projetos de lei deles dois, que estão lá fazendo teia na mesa do Congresso, ele é muito interessante nesse sentido, porque eles analisam a lei do SEAC, e a lei do SEAC ali dentro, você encontra muitas brechas para você incluir o streaming e acabar, anular toda essa conversa, essa história da carotinha que eles querem inventar, de que eles não são um serviço condicionado, como a gente estava falando antes, então por isso que eles não têm que estar ali. E o projeto do Paulo e da Benedita, ele é muito nesse sentido. E o da Benedita, inclusive, amplia a contribuição do Condecine e torna obrigatória o repasse também para a indústria do Nordeste e de outras regiões do Brasil que não tem tanto acesso aos recursos como o Sudeste tem. Então é muito interessante o projeto deles dois, porque são projetos que fazem sentido serem debatidos e serem regulamentados a longo prazo, porque aí você tira a inoperância da lei daqui a 5 anos, ela continua valendo por muito mais tempo. Então você resolve essa questão com muito mais facilidade. Mas aí precisa ter alguém para levar aquilo em sessão e debater isso com seriedade, que é o que a gente não está fazendo. E você acha que lá para 2023, quando a água bater na bunda e dar aquela sentida, a galera vai ter algum tipo de forma de correr atrás dessa regulamentação? Porque eu fico pensando, no Brasil é bem assim, né? De tipo, deixar a coisa pra quando a coisa dá merda, falar, vamos resolver. E correr atrás do tempo perdido, assim. Eu acredito muito que sim, porque eu acredito muito que a gente tenha um movimento que nem o Collor teve na época dele, porque ele fechou a Embrafilme, ele se tornou impossível você fazer produções audiovisuais no Brasil, foram pouquíssimas obras, e aquilo ali mexeu com a economia de tal maneira que ele teve que aprovar a Lei Rouanet de alguma maneira para tentar estancar a perda de dinheiro que a gente estava tendo naquela época. E hoje é muito pior, porque hoje o setor audiovisual corresponde a 27 bilhões do nosso PIB. Então é muito dinheiro. E não é um dinheiro que eu estou colocando no bolso ou que outro profissional audiovisual está colocando no bolso. É um dinheiro que está sendo investido em outras áreas do país, assim. O próprio Condecine, ele tem uma remessa que vai para o Tesouro, que aí vai para outras áreas importantes para a gente no Brasil. Ele vai para o Fundo Nacional da Cultura, que aí já mexe com os recursos regionais. Então, você mexe numa estrutura que vai desencadeando um desmonte e uma crise econômica muito forte, muito grave.
Hoje a gente produz muito mais do que a gente produzia nos anos 80, nos anos 90. Se não fosse pela pandemia e pelo governo Bolsonaro, a gente estava chegando a 300 filmes por ano brasileiros. Então é muita coisa. Imagina quantas pessoas estão envolvidas em 300 filmes por ano, quantos empregos, quanta renda, quanto imposto que você não tem ali dentro circulando para a economia, que vai para várias áreas. E é um setor que a gente vai sentir doer muito, principalmente porque a gente poderia estar usando todo esse retorno do PIB para a saúde, para a gente tentar terminar com esse pesadelo todo que é a pandemia. Então, o audiovisual ele não é inimigo de ninguém, conforme tentam pintar, né? O dinheiro que a gente hoje está ali investindo, ele vai para outros setores importantíssimos também da nossa economia. Então, eu acredito muito que a gente vai chegar num momento que nem a gente tinha com Collor, e aí vai ter que ser aquela coisa obrigatória, né? Tem que passar uma lei agora para tentar reverter a perda de dinheiro, porque se a gente continuar assim, a gente vai só afundando o país. Então, provavelmente a gente veja uma movimentação, se o Bolsonaro não for reeleito, e espero que não seja, nesse sentido, e talvez até com ele mesmo, porque ele vai se sentir muito pressionado por causa disso, que nem o Collor também foi, né? Ele passou a lei Rouanet obrigado, não foi porque ele quis, ele achou bonito, ele se sentiu mal porque ele fechou a Embrafilme e acabou com a economia criativa que a gente tinha. Mas porque ele foi obrigado, assim, ele simplesmente levou o país ao pior da crise econômica, e é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo com o Bolsonaro também. Então provavelmente a gente tenha uma regulação mais para frente, mas aí é aquela regulação que te garante o mínimo do mínimo, que é muito menos do que o Brasil deveria ganhar, né? Assim, a gente perde a oportunidade de negociar uns 10% de cota de tela, e aí a gente tem que se contentar com 3%, com 1%, porque até você conversar isso com as plataformas que já ganharam dinheiro pra caramba todos esses anos, ninguém vai querer aceitar que você cobre 30%, 25%, que nem é na Europa. E aí a gente vai ter que ir se contentando com esses números super baixos, 3%, 1%, para um país que é o segundo maior mercado da América Latina. Olha só que discrepância. Não, e deixa só reforçar isso que a Marina falou, porque isso é muito interessante. A gente está falando de uma indústria, o setor audiovisual brasileiro, ele gera cerca de 27 bilhões de reais a economia do país. Ele representa esse valor para o PIB nacional. E esse valor ele tem se mantido constante, tá? Você pega os números, inclusive divulgados lá pelo site do governo, pelo Observatório do Cinema e do Audiovisual, né? O OCA lá e tal, você vai vendo que foi tendo um aumento gradativo de 2007 até 2012, aí ele continua e ele dá uma estabelecida ali em 2014, 2015, ele vai se mantendo. A gente tem, né, as crises ali, 2016 e tudo mais, que dá uma queda, mas é mais ou menos isso. Então, quando a gente vem aqui e fala sobre estímulos, sobre regulamentação e tudo mais, a gente está falando de tentar impulsionar esse mercado a patamares ainda maiores. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar aqui como exemplo o estado de São Paulo, que é um dos estados mais efervescentes na questão do audiovisual e tal, né, que concentra ali a indústria do audiovisual nela e tudo mais. Em São Paulo, a perda chegou a 34 bilhões de reais, né? E a previsão feita, segundo um estudo da FGV, é que essa recuperação só aconteça lá para 2022 e olhe lá. Isso ainda é uma coisa que, sabe, vai ter que ficar de olho para ver se vai conseguir chegar nisso. Sim. Você falando disso, eu fiquei pensando, se fossem 300 filmes, ou se o país produz esse tipo, né, de quantidade de audiovisual, você falou, né, quantos empregos, quanta renda, quanto mexe na economia, aí entra a questão também da parte intangível, né, do cinema, que seria quantas histórias são contadas, né, quantas construções, quantas visões de mundo
mundo, quantas possibilidades de mostrar, de dar voz a quem não tem voz, etc, né? Então, que eu acho que é legal de pensar também, quando se fala disso, né? Enfim, que as coisas se combinam. Aí eu fiquei pensando o quanto que o audiovisual poderia ser, inclusive, uma estratégia para sair da crise, né? Do tipo, você tá numa crise pesada, você fala, quer saber, vamos investir em audiovisual pra caramba. Aproveita todo o poder artístico que o Brasil tem de sobra, você vai fazer coprodução, vai entrar dinheiro de fora, de estúdio de fora, de produtor de fora, com um filme que vai estar, né, enfim, gerando esse recurso pro Condecine, pro FSA, né, que vai lá para esses outros pontos, né, de investimento do Estado, e gerando renda, emprego, um monte de lugar, né? Quer dizer, se você tiver, sei lá, se tem uma região que está sofrendo com desemprego, chega... Todo ano tem filme sendo gravado numa determinada cidade, é restaurante, é gente, né, entregando coisa, é hotel cheio e tal. Sim. Então isso que é muito, sabe, eu acho que eu fico muito assim, falo, gente, como que ninguém usa o audiovisual justamente como ferramenta, né, pro país sair ou não entrar em crises tão pesadas, né, que é o que com certeza salvou muitos países já, assim, em determinados momentos. E também eu lembro, um tempo atrás, né, porque nos últimos anos a gente tem todo esse problema no audiovisual, mas as primeiras entrevistas que a gente gravou aqui no Cinemação, sempre as pessoas falavam da importância que foi a lei da TV paga, né, como se chama popularmente, pro audiovisual, né? Uhum. Então, todo mundo falava, não, né, na época, uns 6 anos atrás, que a gente começou a entrevistar mais gente, não sei, todo mundo falava assim, não, a produção no Brasil tá ótima, tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso, a lei da TV paga aumentou muito a demanda, por formação, né, de novos profissionais, isso tá aquecido e tal. Então, quer dizer, se a lei da TV paga fez isso, óbvio que a regulamentação do streaming vai fazer isso, né, e vai gerar, e aí é tudo uma bola de neve positiva, né, tipo, você vai gerando emprego aqui, mais escolas, mais professores, mais cursos, né, de audiovisual surgindo. Exato. E tal, gente, eu acho muito, não sei, pra mim é muito óbvio, e eu não sei como não é pra tanta gente que fala que não pode olhar e falar, gente, pera, se a gente fizer isso, né, quer dizer, eu sou leigo, eu tô estudando aqui pro podcast, eu não sou produtor, eu não trabalho com produção audiovisual direta, e eu tenho uma noção de que isso é tão importante, falando, não é possível que uma pessoa que deu uma olhada, que esteja num congresso, num qualquer ambiente desse, não vá olhar e falar, gente, isso aqui né, isso aqui poderia ser o nosso ouro, né? E o mais interessante da TV paga é que ela conquistou tudo isso cobrando 3% de cota de tela e semelhante ao imposto. E a gente simplesmente dobrou. Hoje a produção brasileira na TV a cabo, ela tá chegando a quase 20% do espaço. E isso em menos de 10 anos que a lei existe. Então você imagina, você pega a Espanha, por exemplo, que adotou a estratégia de regulamentar o streaming rápido para não sofrer com a crise, com 30%, quanto de conteúdo espanhol que você não vai ver nas plataformas de streaming daqui a 10 anos? Sim. E eles abriram agora um fundo de quase 1 bilhão de euros focado na formação profissional, que é o que o Dani estava falando. Você abrir a oportunidade das pessoas estudarem, das pessoas se formarem, das pessoas terem um emprego. E o bacana da indústria do audiovisual é que ela também é uma das poucas que vai ficar completamente à mercê de máquinas, né? Você vai usar a tecnologia, mas você tem um profissional ali por trás que precisa operar uma câmera, que precisa montar o seu filme no computador, que precisa colorir, que precisa fazer várias coisas usando a tecnologia, mas a figura do profissional, ela prevalece ali atrás. Então é uma renda que você está dando para uma família que vai impactar um comércio pequeno, onde esse cara mora. Você vai dar condições desse cara, tipo, pagar um lugar melhor para morar com a família dele, de alimentação, de saúde. É tudo envolvido, assim, simplesmente porque você investiu em uma única indústria do seu país. E você sabe que eu faço uma relação, quando você fala isso, me vem muito forte isso também, que é a relação com a própria ciência.
ciência, né? A gente viu recentemente várias matérias mostrando assim, o Brasil está perdendo seus cientistas, e aí tem uma galera que tá falando, olha, eu tô indo lá pra fora, vou estudar lá fora, vou fazer carreira lá fora, tô pegando uma bolsa lá fora, porque aqui eu simplesmente não tenho condição, eu não tenho um laboratório que me dê suporte, eu não tenho a pesquisa, as faculdades estão, sabe, falando aí que podem fechar, então eu vou embora. E é muito provável que a gente veja um movimento parecido, né? Porque o cara que tá aqui, que tem essa vontade de fazer a produção, juntar uma equipe, movimentar a economia de uma cidadezinha e tal. Cara, é só você pensar em Bacurau, né? Por exemplo. Pô, o que é Bacurau? O que ele movimentou de economia para aquela cidade, para aquela região e tudo mais. E aí esse pessoal vai começar a falar, bom, eu não tenho aqui incentivo, eu vou lá para fora. Vou para Espanha. Vou para Espanha, exatamente. Que é um grande parceiro do Brasil, inclusive. Exatamente. E só para dar os números aqui, né, a gente falou bastante sobre o streaming do Brasil e tal. Atualmente a gente tem a Netflix em primeiro lugar com 32%, o Prime Video em segundo com 28%, o Disney Plus em terceiro com 10%, a Globoplay em quarto com 8%, a HBO Go e o Telecine em quinto com 7%, e a Claro Video vem logo depois, né, com 4%. Então, assim, o mercado é um mercado que já está bastante pulverizado, né, no sentido de você ter vários players. Nos Estados Unidos, a Disney Plus já passou a Netflix perdeu bastante público, né, que é uma coisa que talvez seja junto ainda mais com a HBO Max também, mais pesada, né, que é a HBO Go, dá pra gente visualizar uma mudança em breve nesse tipo de divisão do bolo aí. Omar, e só pra gente fechar esse papo, vamos tentar ter aqui, um pouquinho de uma visão otimista, vai? Vamos tentar. Qual que é o seu sentimento, Mar? Você tem o otimismo ainda impera, você que é produtora, trabalha com isso, tá na área, tá acompanhando essa briga toda, como que você enxerga, assim, você acha que em algum momento a gente pode ter uma mudança? Vale lembrar que ano que vem a gente vai ter eleições, né, e há a esperança de que haja uma ruptura do que tá acontecendo hoje com esse governo e tudo mais. Agora, será que temos uma luz no fim do túnel? Olha, eu acho que a nossa esperança hoje, ela tá toda depositada nos municípios e nos estados. Porque a gente tem uns movimentos muito bons de governos mais locais que investe muito no audiovisual. A gente tem a SPCine em São Paulo, que tem fechado parcerias de coprodução com outros países muito interessantes. O órgão, ele achou um meio de tentar substituir o que a Ancine deveria estar fazendo e não fez. Mas é aquela coisa, né? Não pode ser só São Paulo fazendo, tem que ter outros municípios, outros estados investindo nisso também. A gente tem Belo Horizonte também, ela abriu recentemente um edital focado no audiovisual que vai dar aí mais de 1 milhão em recursos. Então é muito bom, são iniciativas boas, são iniciativas saudáveis, são iniciativas feitas com dinheiro do próprio setor, que já retornou para o próprio fundo e que já está voltando de novo para investir em outras coisas. Então, para mim, a esperança, por enquanto, é nesses órgãos mais municipais, mais estaduais, que olham mais para o audiovisual e para a cultura em geral e estão fazendo um bom trabalho. Aqui no Sudeste, no Sul, a gente também tem casos interessantes. No Nordeste também se tem alguns fundos que, apesar de alguns problemas, ainda está funcionando. É um caminho que a gente tem para continuar produzindo e não ter esse apagão. E aí, depois do Bolsonaro, a gente começa a arrumar a casa a nível federal. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe.
detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui para dar dicas para você, para que você tenha uma semana mais gostosa aí, né? Que de repente veja coisas diferentes e tudo mais. Dessa vez, para começar o plano detalhe, eu vou começar aqui, vou trazer 2 planos detalhes para vocês. O primeiro é o seguinte: encontrei recentemente um canal no YouTube chamado Mind the Headphone. É um canal brasileiro, tá? É assim, eu gosto muito, né? Sempre gostei muito da parte de tecnologia, da parte de áudio e tal. Não à toa, estamos hoje aqui no podcast com microfones e tudo mais. E esse Mind the Headphone é um canal brasileiro apresentado pelo Leonardo, e ele é um cara completamente apaixonado por headphones, assim, e ele faz uns reviews muito legais lá. É um cara que tem um ouvido muito apurado e eu adorei mesmo o canal dele, assim, ele dá várias dicas sobre fone, sobre qualidade do som e tudo mais, muito didático, e eu acho que vale muito, muito a pena para quem tá pensando de, pô, quero investir num headphone, ou num microfone, ou num aparelho de som, qualquer coisa assim. Cara, dá uma pesquisada lá, esse canal virou um canal para mim, assim, importantíssimo para compra, sabe, de equipamento e tal. E o Leonardo fez o próprio headphone, isso que é legal também. Eles criaram a Cubo, que é um headphone deles lá, é totalmente produzido no Brasil e tal, é uma das primeiras, se não a primeira empresa brasileira que fabrica o headphone do começo ao fim. Então eles fazem tudo e tal, é de madeira, é muito bonito o headphone deles, e fica esse jabá aí também para eles gratuitamente, né, para que você possa também conhecer esse produto. E o meu outro plano detalhe é um plano detalhe para você se divertir. Eu vira e mexe quando eu entro no Instagram, eu recebo ali umas indicações, sabe? Ah, você segue tal pessoa, tá precisando seguir uma pessoa e tal. E aí eu descobri recentemente o Instagram do Ari Fontoura. Vocês lembram do Ari Fontoura? É muito bom o Instagram dele. Eu vi faz tempo. Inclusive. É muito bom, é muito divertido, assim. Ele ensina a fazer receitas, ele faz umas sketchzinhas de vídeo. É muito, muito bom. É muito impressionante. Ele tá fazendo até publicidade lá no canal dele. O Ari Fontoura tá com 2.700.000 pessoas lá dentro do Instagram dele, impressionante. E ele tem 88 anos, gente. Ele tá muito bem, super saudável, alegre, sabe? É impressionante. É um cara assim que inspira. E falando tudo com muita leveza e tal. Então eu adoro. Toda vez que ele aparece na minha timeline lá, eu assisto ele, acompanho ele e tal. Então fica a minha dica aí pra vocês acompanharem o Instagram do Ari Fontoura. Mai, e você? O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe aí? Eu vou indicar 2 livros que eu acho que casa bastante com a conversa que a gente teve. Legal. E acho que é importante para quem quiser se informar mais, saber mais. Acho que é legal a gente difundir conhecimento. O primeiro foi escrito por uma ex-professora minha da faculdade, inclusive. Se chama O Filme nas Telas, a Distribuição do Cinema Nacional, da Radija Chalupe da Silva. E aqui ela discorre uma tese dela sobre a distribuição dos filmes brasileiros nas salas de cinema. Então é muito interessante, porque muita gente sempre tem dúvida sobre distribuição, por que os filmes não estão chegando, o que acontece, quais que são as legislações por trás disso, as regulamentações que a gente tem, cota de tela. E então é um livro muito interessante que abre muito o nosso horizonte para a indústria brasileira. E o outro livro chama Crítica da Mídia e Hegemonia Cultural, do Denis de Moraes. E é um livro super interessante porque ele fala muito sobre essa questão hegemônica cultural que a gente vê muitos Estados Unidos fazendo, de querer se sobressair a todo custo em outros mercados com a sua própria cultura. E aí ele fala muito dessa mercantilização cultural, né? O que isso gera nos países,
o que você consome é o que você acaba reproduzindo depois, como uma fonte de verdade, assim, no sentido de que a gente tem muito conteúdo adolescente norte-americano, por exemplo. Então a gente tem uma gama de jovens que ficam com aquele sonho de estudar num high school americano e não no ensino médio normal do Brasil. A gente acaba tirando a identificação da nossa própria cultura em benefício a uma outra. E aí ele aborda políticas públicas, da comunicação em geral, e principalmente ele traz um contexto muito interessante sobre a América Latina. Então acho que é uma leitura bem boa de se fazer. É um livro que não tem uma leitura difícil, assim, dá para você pegar e ler devagarzinho, indo curtindo o que ele fala ali. Tem vários ensaios e entrevistas nesse livro que é bem interessante dar uma olhada. Pô, que legal, hein? Adorei. Tá tudo anotado aqui. Vale lembrar você, ouvinte do podcast, que se você tá aí e não pegou alguma coisa que a gente falou, o título do livro, canal e não sei o que, entra no post desse podcast, né? Você vai dar um page view pra gente e ainda vai estar tudo listado lá. Vai ter lá tudo listadinho com link, é só você clicar, você já vai ser direcionado pra ver exatamente o que a gente tá indicando. E aí, Dan, vamos fechar plano detalhe desse podcast tão importante que a gente fez hoje? Vamos lá, não tinha nem pensado. Na hora que você chamou o plano detalhe que eu lembrei que eu tinha que pensar no plano detalhe. Não tinha pensado mesmo. Mas eu vou indicar um podcast super bacana que eu tenho ouvido mais recentemente, assim, que é super gostoso de ouvir, mas com temas sérios e tal, que é o podcast Calma Gente Horrível. Ele é apresentado pela Ana Roxo, pela Rita Alves, e pela Tati Fadel e Malu Rodrigues. E basicamente, assim, elas são todas super divertidas e todas super, sabe assim, cada uma do seu jeito, mas sei lá, despojadas e tal. E sempre, enfim, falando temas, por exemplo, o último que eu ouvi foi o Piores Políticos. Então elas fizeram um ranking dos piores políticos do Brasil, segundo, né, pesquisaram e tal, né, a concorrência é bem alta, mas... Ah, mas tem algum que ganhou. Não, então, na verdade cada uma dava uns nomes, então teve umas que buscaram mais antes, sabe, do tipo, sei, políticos da década de 60, década de 40 e tal, porque realmente, né, não é só, enfim, e daí falam coisas que eles fizeram e fazem a perspectiva com alguns mais recentes. Mas tem outros, e tem de formas muito... Tem alguns temas meio de sociedade bem amplos, assim, e elas vão discutindo. É super gostoso de ouvir e, enfim, muito, muito bacana, porque junta essas duas coisas, assim. E vou indicar, gente, o Caso Evandro. Eu vou indicar o Caso Evandro para as pessoas assistirem, né? Produção brasileira, né? Enfim, tá na Globoplay e tudo mais. Tá chegando já no final, eu até tava querendo saber quantos episódios, acho que tem mais uns 3 só para lançar, eles estão lançando de 2 em 2. Até sair esse podcast vai ter saído episódios novos. E é assim, se você ouviu os podcasts, né, do Ivan Mizanzuki, lá do Projeto Humanos, antes, você vai... Ele completa muito bem, né? E lembra também, porque os podcasts ficaram bem longos, eram mais detalhados, porque eles foram acompanhando a investigação do Ivan Mizanzuki sobre o caso, né? Eu até fiz um resumo assim, tipo, o podcast é assim, venha investigar comigo, né? Então o podcast foi isso, quando o Ivan fez. E aí agora a série é mais do tipo, pesquisei, investiguei tudo, vou te contar o que foi. Então é mais enxuta, mas também tem as imagens que te ajudam muito a, né, a ver, a sentir melhor, né, as pessoas, entrevistas, né, que foram feitas depois. Outra coisa que acho que pesa muito na série, por ser da Globoplay, ela pegou as cenas, né, as reportagens da própria TV Globo, né, que foram feitas na época do caso Evandro, que o Evandro, né, o corpo foi encontrado e tal. Enquanto que no podcast acho que ele não tinha, né, nem tinha o material da Globo, e foram usados alguns outros materiais de áudio, de reportagens de outras emissoras. Mas enfim, é super tenso, tem questões pesadas, tem gatilhos para algumas pessoas, mas é muito interessante e, enfim, até eu li uma crítica, um texto que falava que é suco de Brasil, e é mesmo, né? Tipo, é um sucão de Brasil com tudo que o Brasil tem de mais problemático. Bizarro, né? De bizarro, né? Mas sei lá, mas eu acho que também tem essa questão, tipo, o true crime, né? Também é uma forma interessante de produção e que o Brasil sempre explorou muito pouco, e esse é bem interessante mesmo, vale muito a pena.
Então, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 416, tivemos esse papo sensacional aqui, né, pra gente posicionar como está o audiovisual brasileiro, a situação dos streamings aqui dentro, enfim, falamos um pouco de tudo, né? Obviamente que vale para você que quer acompanhar um pouco mais, quer saber um pouco mais, fica aqui a dica para acompanhar o canal da Marina, né? O Simplificando Cinema, tem coluna dela dentro do Cinemação que explica um pouco mais também. Então, para você que quiser entender mais como essas coisas estão acontecendo, eu acho que é um prato cheio ali para tentar ver se consegue ver esse cenário que é complicado mesmo, é bem complicado. Má, queria agradecer você de todo o coração por você estar aqui com a gente, ajudar a gente nessa árdua tarefa de explicar a situação do audiovisual brasileiro. Eu só tenho que agradecer e pedir para que você faça aí os seus convites, né? Onde que as pessoas podem te ler, te ouvir, te ver, enfim, onde que elas te encontram aí. Eu que agradeço, eu fico sempre muito feliz para participar do podcast Cinemação, que é um podcast que eu escuto regularmente também, escuto vários episódios que eu gosto muito, e é um lugar que eu escrevo os meus textos também, então é minha casa. Então vou começar pelo Cinemação, né? Eu tenho uma coluna no Cinemação que chama Simplificando Cinema, que eu abordo essas questões do mercado, tentando ser uma coluna mais de opinião, então eu tento ser mais simples possível para que todo mundo consiga entender o problema, consiga entender as soluções visíveis. Eu me preocupo muito com isso, assim, eu tento abandonar ao máximo o juridiquês das legislações, que é muito difícil para todo mundo, ainda mais até para mim, que eu nunca fiz direito nem nada, e a maioria das pessoas que acompanham audiovisual também não. Então eu me preocupo bastante com isso, então é uma coluna bem legal, tem bastante informação lá. E eu tô sempre no Twitter com o @NinaBRodri. Eu faço umas threads de vez em quando, com algumas notícias que estão acontecendo, da atualidade, que aí não vira um texto muito grande, e aí eu coloco lá, tem um fio enorme fixado bem lá no começo da minha página, então todo mundo pode acessar se quiser ler, tem vários textos do Cinemação ali dentro também. Também tô no Twitter e no Instagram com @Simplificando Cinema, e aí eu produzo conteúdo também, faço fios interessantes sobre alguma decisão legislativa. No Instagram estou usando bastante vídeo, então tenho gravado vídeo toda sexta falando sobre a questão do streaming. Então tá bem legal assim acompanhar a série de vídeos que eu tento explicar bastante coisa em pelo menos 10 minutos. Não, tá muito legal. Eu sou muito fã do seu trabalho. E você tá com um processo seletivo, né, também pro Simplificando, né? É isso. Porque eu tô tendo muito trabalho em off, e aí eu não quero deixar de dar atenção pro projeto. Eu tô fazendo um site novo, e aí eu tô abrir assim para quem quiser, quem tem interesse de escrever sobre políticas públicas, escrever sobre as notícias do mercado do audiovisual como um todo, pode tentar aí uma vaguinha no Simplificando Cinema. A gente não tem muito a oferecer agora no começo, mas espero que mais pra frente a gente consiga alguma coisa. Não, só de estar ali junto e escrevendo e estar com você, cara, é um ganho de experiência que eu acho que poucos lugares a pessoa vai ter. Vale muito a pena mesmo. Parabéns pelo trabalho, mas obrigado novamente pela sua presença aqui. Dani, obrigado também por mais um podcast essencial que a gente precisava fazer mesmo. Nossa, adorei. Brigadão, Má, pela participação. Brigadão a todos que estão ouvindo até o final. Eu quero fazer resumir esse podcast inteiro em uma frase. Fora Bolsonaro. Entendeu? Nossa, fora, querido, já passou seu tempo, ninguém te aguenta mais. Tá tendo nenhuma área. Tendo panelaço até em bairro mais rico de São Paulo, que tudo votaram nele e já estão panelando lá pra ele. É isso aí. Ótimo resumo. O podcast Cinemação 416 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.